Este vídeo continua, então, a redação técnica parte 2, os documentos específicos da profissão do engenheiro cartógrafo e agrimensor. No vídeo anterior, nós estudamos o que vem a ser um memorial descritivo, uma monografia de marcos e qual a linguagem empregada para a elaboração de um mapa ou de uma carta. A seguir, então, veremos o que vem a ser um projeto técnico e, consequentemente, os relatórios técnicos são elaborados para esses projetos. Um projeto técnico, ele surge sempre em resposta a um problema concreto, ou seja, a um problema real. Portanto, ele é diferente de um projeto de pesquisa, né, que normalmente surge em resposta a um problema que às vezes pode ser concreto ou não. Elaborar então um projeto técnico é, antes de mais nada, contribuir para a solução de problemas reais da vida, do dia a dia, transformando então uma ideia de solução em ação, em execução. O documento chamado de projeto técnico sempre é o resultado obtido ao se projetar no papel tudo o que é necessário para o desenvolvimento de um conjunto de atividades a serem executadas. Então, esse projeto, né, ele vai listar aquilo que é necessário para a solução daquele problema concreto que ele está lidando. Esse documento, ele normalmente compreende quais são os objetivos do projeto, quais são os meios que serão buscados para atingir esses objetivos, quais são os recursos que são necessários para executar esse projeto, onde é que estão esses recursos e como eles serão obtidos e como serão avaliados os resultados encontrados. Então, um projeto, ele sempre vai necessitar de recursos. Na iniciativa privada, as empresas têm que ter capital para iniciar um projeto. Não se inicia um projeto pensando no quanto você vai cobrar por ele. Por quê? Porque o pagamento desse projeto só vai acontecer lá no final. Então, sempre uma empresa precisa ter lastro financeiro, dinheiro em caixa, para poder executar inicialmente um projeto. A organização do projeto técnico em um documento, né, facilita a sistematização do trabalho em etapas a serem cumpridas. Né? Compartilha a imagem do que se quer alcançar. Identifica as principais deficiências, né, que se encontram no meio do caminho, né, quando se executa um projeto. Supera e aponta possíveis falhas durante a execução das atividades previstas. E, para tanto, né, todo e qualquer projeto exige, então, a elaboração, né, e o monitoramento de um cronograma físico-financeiro. Quais são os itens a serem observados na formulação de um projeto técnico? Bom, em primeiro lugar, é preciso estabelecer de forma correta o problema que a gente se dispõe a resolver com o projeto. Assim, há maiores possibilidades de acertar a geração das soluções adequadas. Né? Então, se você quer construir casas populares, né? Então você tem aí um problema que é a deficiência, a falta de habitações populares numa determinada cidade, não é? Existe uma demanda muito grande, né, da população de classes mais desprivilegiadas por habitações populares. Então, o projeto de habitações populares tem que levar em conta o quê? Tem que levar em conta que essas pessoas têm dificuldades para arcar com despesas de habitações muito caras. Então, qual seria a possibilidade, então, de você ter um projeto eficiente, né? Você acertar na escolha dos materiais de construção, da quantidade de elementos que essa construção vai ter, para baratear essa construção para essas pessoas, né? Então, o estabelecer corretamente o problema é a primeira fase, né?
Depois disso, vem a identificação das pessoas e instituições a quem o problema afeta. Então, no caso de construção de habitações populares, né? Quais são as pessoas que são afetadas por esse problema? Em qual lugar, né? Em qual região da cidade, né? Existe uma maior demanda por esse tipo de habitação, né? E também vincular, então, os usuários desse problema desde o início do projeto. Então, essas pessoas elas têm que acompanhar esse projeto para ver que se a solução que foi encontrada, né, vem ao encontro das necessidades dessas pessoas. Ainda em relação aos itens a serem observados na formulação de um projeto técnico. Bom, um deles é a busca adequada das fontes de financiamento para o projeto. Assim, há maiores possibilidades de conseguir o apoio solicitado e agilizar os trâmites. Então, todo e qualquer projeto, ele é financiado. Como que ele é financiado? Através de bancos. Normalmente, os bancos que financiam projetos, no caso aqui de habitação popular, ou mesmo de levantamentos topográficos, loteamentos e, por exemplo, mapeamentos de grandes áreas, eles são financiados por bancos públicos, ok? Quais bancos públicos? A Caixa Econômica Federal, dependendo do projeto, Banco do Brasil, Banco Internacional de Desenvolvimento. Então, são bancos que financiam projetos nessas áreas. Ainda em relação a essas fontes de financiamento, é interessante que se saiba que o empresário, ele vai ter que ter um lastro, aquilo que já foi dito, né? A empresa precisa ter um recurso financeiro próprio para dar início a esse projeto. Por quê? Porque os projetos, eles, a partir do momento que eles têm as suas fases executadas, é que a empresa vai apresentar isso para o órgão, uma organização que fez o contrato da empresa, né, para a execução desse projeto, e essas etapas é que vão fazer a liberação do dinheiro para as empresas. Então, nenhuma empresa consegue, por exemplo, liberar dinheiro de um projeto sem antes iniciar a sua execução. Outro item também a ser observado na formulação do projeto, né, é o item planejamento das atividades, dos resultados e dos aspectos organizacionais necessários para assegurar o êxito desse projeto em toda a sua operação. Muitos dos projetos não terminam, né, porque não tem resultado, não finalizam, são obras, por exemplo, que ficam empacadas e não são finalizadas, justamente porque não há um planejamento das atividades, porque não se previu, né, os aspectos organizacionais e principalmente de recursos para a finalização dessas obras. A estrutura geral do projeto, então, ele tem informações gerais, como a identificação do projeto, a identificação do proponente ou do executor desse projeto, e o histórico da experiência do proponente ou do executor. Normalmente, esse histórico, né, é o histórico da empresa, né? Quantos projetos a empresa já realizou nessa mesma área? Qual é a experiência da empresa nesse tipo de projeto? Quantas ARTs ela já gerou em projetos do mesmo tipo? Portanto, essa experiência normalmente ela é registrada a partir das ARTs. O projeto, então, ele tem que ter um título, ele tem que fazer a caracterização do problema e dar uma justificativa para esse problema. Ele tem objetivos, que são gerais e específicos. Ele tem metas, resultados parciais a serem obtidos. Então, toda e qualquer atividade tem metas de cumprimento dessas atividades. Qual é a metodologia que vai ser adotada para a solução do problema?
um cronograma, então, de solução desse problema, então uma obra, um conjunto habitacional que vai ser construído com casas populares. Qual é o tempo estimado de construção dessas casas? 1 ano. Então, lá existe um cronograma da execução dessas obras. Um orçamento, ou seja, quanto que vai custar esse projeto, né? Incluindo tudo. Nesse orçamento se inclui tudo, se inclui aluguel de casas, de escritórios, se inclui aluguel de máquinas, aluguel de equipamentos, contratação de pessoas, não é? Gasto com materiais diversos de escritório, processadores, programação de computadores, computadores, laptops, etc. Então, tudo entra no orçamento de um projeto. E quais são as referências bibliográficas que foram consultadas para conseguir a melhor solução para esse problema? Então, a solução que é dada, ela tem embasamento teórico. Atente-se, no entanto, aqui para o fato de que nós estamos tratando apenas de projeto técnico. Nós não estamos tratando de projeto de pesquisa científica, ok? Ou de projeto científico. O projeto científico, ele é diferente. Ele pode ou não ter recursos financiados por instituições, normalmente de pesquisa, fundações de pesquisa, ok? E o projeto científico, ele não tem obrigação de produzir um resultado positivo. Ele pode produzir um resultado que não é o esperado em função da pesquisa realizada. Portanto, normalmente ele não tem essa obrigação, assim como ele também não tem a obrigação de cumprir um cronograma específico, não é? Ele pode inicialmente ter um cronograma para ser realizado em 2 anos, mas ele pode levar 3, 4, dependendo então da condição do pesquisador. Todo projeto técnico, ele demanda a entrega de relatórios. Esses relatórios podem ser tanto parciais, atividade por atividade, ou a partir de um conjunto de atividades eu entrego um relatório parcial, ou pode ser final. No final do projeto eu entrego um relatório. Normalmente os projetos executados na nossa área de engenharia cartográfica e agrimensura, os projetos exigem a entrega de relatórios parciais. Na verdade, são esses relatórios parciais, a partir de atividades ou de um conjunto de atividades executadas, você entrega o produto daquelas atividades para o teu empregador, para a pessoa que te contratou, não é? E junto com essas atividades, você entrega esse relatório parcial. E é a partir desse momento, então, que eles liberam uma fatura para o pagamento da atividade ou das atividades que foram executadas. Então, esse tipo de relatório parcial, ele vai junto com o produto que você conseguiu até então e, dessa forma, você consegue a liberação de parte do dinheiro que você vai receber para esse projeto. Quanto à elaboração de relatório técnico, nós não vamos retomar isso aqui, porque isso já foi visto no módulo 2. Então, aquilo que foi apresentado sobre relatório técnico lá no módulo 2 vale também como a premissa para os relatórios técnicos dos projetos de engenharia cartográfica e de agrimensura. Terminamos então a apresentação do projeto técnico do relatório técnico e agora passamos então ao último item das correspondências específicas do nosso curso, que é a proposta e a carta proposta em resposta, né, aos editais de concorrência. Então, proposta e carta proposta. Uma proposta técnica, né, ou uma carta proposta, né, é sempre um documento que responde a um edital de concorrência ou também chamado licitação de serviços especializados. Isso é de praxe na nossa profissão. A maioria dos projetos, ou eu diria
99% dos projetos realizados dentro da engenharia cartográfica e de agrimensura são projetos que foram ou que tiveram algum tipo de edital de concorrência ou licitação. As licitações são normalmente de caráter público, ou seja, todos aqueles que estão habilitados podem, então, fazer uma proposta para realizar este projeto. Tanto a proposta técnica quanto a carta proposta podem partir, então, de um profissional individual, que seria uma pessoa física, desde que habilitada, né? Ou empresarial, que seria uma pessoa jurídica, também desde que a empresa esteja habilitada. Ocorrem em todas as áreas do mercado de trabalho, então todas as áreas um dia vão ter que lidar, né, com edital de concorrência ou com licitação, né? E a carta proposta, na verdade, ela não vem a ser a proposta em si, ela é uma correspondência, normalmente do tipo ofício, que introduz ou que precede o projeto, ou seja, a proposta técnica, que nada mais é do que um documento descrevendo o que você propõe para resolver aquele problema. Quais são os tipos de editais de licitação que existem? Então, existe o edital de licitação comercial, do tipo leilão, do tipo convite, do tipo tomada de preços, do tipo concorrência, que normalmente é de serviço técnico, do tipo de concurso, de auditoria e até de pregão eletrônico. Os editais de licitação, eles compreendem sempre um prazo mínimo para a publicação do edital e o recebimento das propostas. Então, normalmente é liberada uma notícia de que haverá um edital de licitação para um projeto numa determinada área da engenharia cartográfica e de agrimensura, por exemplo, na área de fotogrametria, ou de sensoriamento remoto, ou de mapeamento. Então, existe aí um prazo mínimo para a publicação desse edital. Esse edital, ele vem já com o orçamento oficial fixado. Qual é o valor máximo que o órgão que liberou esse edital vai pagar para que a obra ou o serviço seja realizado. Se a tua proposta, por exemplo, indicar um valor maior que esse orçamento oficial, é óbvio que a proposta da tua empresa já vai estar, então, como se chama, fora do páreo, né? Eles automaticamente eliminam todas as propostas que têm qualquer valor acima do orçamento oficial. Existe, então, também no edital de licitação, está escrito quais são os requisitos técnicos para habilitar as empresas ou as pessoas a fazerem uma proposta para execução desse projeto. Bom, nesse caso, né, os requisitos técnicos normalmente são que a pessoa tenha um determinado tipo de equipamento, que ela tenha, por exemplo, se for um trabalho na área da fotogrametria, que ela tenha um avião, que ela tenha disponível uma câmera digital, um equipamento, um scanner laser, né, aerotransportado, que ela tenha laboratório dentro da empresa, que ela tenha uma seção específica com estações fotogramétricas. Então, existem aí os requisitos, dependendo do projeto, que habilita aquela empresa a executar ou não aquele tipo de serviço. Exemplo de chamadas para editais. Então, aqui nós temos o exemplo de uma chamada da assessoria de licitações, então, que torna público, que fará realizar, então, a licitação abaixo especificada. O processo, então, número E17 de 2012, referente, então, a uma concorrência, portanto, uma concorrência execução de serviço técnico, né? Então, qual é o tipo da concorrência? Técnica
e de preço. Então, são 2 documentos que têm que ser enviados para fazer parte desse edital. Em primeiro lugar, uma proposta técnica de solução do projeto e uma proposta de preço. Bom, qual é o objeto? Serviços de elaboração de estudos e projetos para duplicação, nesse caso, restauração e implantação de melhorias com aumento de capacidade na rodovia RJ 106, rodovia Amaral Peixoto. Bom, para aqueles que ainda não terminaram o nosso curso, eu vou dizer, então, projetos de rodovias são projetos que mais empregam engenheiros cartógrafos. Por quê? Porque é preciso haver para o projeto de rodovia, é preciso ter levantamento aerofotogramétrico, levantamento topográfico, levantamento geodésico, é preciso fazer uma série de mapeamentos, de gerar uma série de ortofotocartas para o projeto de uma rodovia. Então, o projeto de uma rodovia exige, sim, que seja contratada uma empresa de cartografia, de mapeamento. O orçamento oficial para a realização e elaboração de estudos para o projeto de duplicação, né? Então vejam que não é a execução da obra. Quem vai executar a obra de uma rodovia é particularmente uma empresa da construção civil, da engenharia civil. Nós realizamos somente o projeto, a elaboração do estudo de duplicação dessa obra, tá? Então, qual é o orçamento para fazer esse estudo apenas? O projeto de duplicação. R$ 4.596.647,47. Bom, qual é o prazo para se realizar esse projeto, esse estudo para a duplicação dessa rodovia? 330 dias corridos. Isso inclui sábados e domingos. Data da licitação de 31/1/2013 às 14h30. Então, o que significa isso? Esse edital ele é lançado, as empresas vão lá e compram esse edital ele não é público, né? Ele tem lá o que é documento, o que é público é essa notícia, mas o documento do edital com todas as especificações técnicas você tem que pagar, você tem que comprar, tá? Normalmente esses editais são baratos, como esse aqui, ó, o edital para consulta ou aquisição ao preço de R$50. E às vezes esses editais, dependendo do valor do contrato, esse tipo de edital é caro, é R$1.000, R$2.000, R$3.000. Então não é qualquer um que pode, ou qualquer empresa que tem esse valor para comprar esse edital e fazer uma proposta. Isso já elimina alguns tipos de empresas quando o edital custa muito caro, né? O preço dele é muito elevado. Nesse caso aqui, então, esse edital é um edital barato, de R$50, qualquer pessoa física ou jurídica pode comprar, mas ao ler o edital, muitas vezes a pessoa física ela já sai fora. Por quê? Porque sozinha ela não consegue, ela precisa ter uma empresa que tenha funcionários para executar determinadas atividades, ela precisa comprovar que tem pessoas experientes trabalhando para ela, né? Num projeto desses você precisa ter avião homologado pelo Ministério da Defesa, com câmera digital, com varredor laser, aerotransportado, você precisa ter equipes de topografia para fazer o apoio de campo. Então, por isso justifica o preço, quase 5 milhões para fazer um projeto desse, ok? Então, não é todo tipo de licitação, não é todo tipo de edital que vai servir para um engenheiro, por exemplo, que trabalha sozinho. Ainda em relação a esse exemplo de edital, a data de licitação, que está ali, 31 de janeiro de 2013, 14h30, é a data e a hora em que as propostas das empresas têm que ser entregues. Essa data e hora é muito, muito, muito precisa. Caso a empresa não esteja lá para entregar a sua proposta de realização desse projeto às 14h30,
ela é automaticamente eliminada. Então, atrasos não são considerados, ok? Toda e qualquer empresa que necessita participar de um edital, que quer ter chance de participar desse edital para concorrer a esse orçamento aí para realizar essa obra, esse serviço, né? Ela precisa estar no horário e na data estipulada para estar dentro da concorrência, senão ela é eliminada. Aqui mais alguns exemplos, né, de editais. Aqui um edital de tomada de preços. Quem vai ganhar essa concorrência é aquela que apresentar o menor preço. Então, o objeto então, seriam serviços de locação de equipamentos para a manutenção e conserva, terraplanagem, drenagem, pavimentação da malha rodoviária, que está sob a responsabilidade da Terceira ROC, localizado no município de Campos dos Goitacazes. O orçamento aqui é quase 1,5 milhão. O prazo para a realização desse serviço de locação é de 180 dias corridos, né? E a data da licitação, então, é de 18 de fevereiro de 2013, às 14h30. Então, são várias aqui as apresentações do tipo de edital tomada de preços, né? Para diversos tipos de serviços. Uma proposta técnica e carta proposta, então, eles têm elementos gerais também, como qualquer outro documento da nossa área, né? Então, quais são os elementos gerais da carta proposta, né? Que é uma redação do tipo ofício. Tem que ter o logotipo da empresa, a data que você está encaminhando a proposta, o título, né, da proposta, o destinatário, quem é que vai receber essa carta, uma saudação, tem que ter o corpo, que seria o texto dessa carta proposta, uma despedida e, obviamente, uma assinatura que normalmente é feita pelo diretor técnico da empresa que está fazendo a proposta do projeto, ok? Quais são, então, os elementos gerais da proposta técnica, ou seja, do projeto que você vai desenvolver para participar dessa concorrência? Então, essa proposta técnica tem que ter um sumário, tem que ter a carta de apresentação da proposta, que é aquela que nós vimos no slide anterior, tem que fazer uma apresentação do projeto, tem que ter um plano de trabalho, em quanto tempo você vai executar, quais são as etapas de execução, quais as metas de cada atividade, né? Você tem que dizer qual é a capacitação técnica da tua empresa, então quantos empregados você tem, quais são os que vão trabalhar nesse projeto e qual é a capacitação técnica de cada um, no que cada um é formado, o que cada um tem de habilidade, né? E, por fim, qual é a experiência que essa equipe tem de trabalho com esse tipo de projeto, ou seja, quais projetos ela já trabalhou da mesma forma que vai trabalhar nesse. Então, a proposta técnica, ela é apenas uma parte da proposta, né, do projeto, né? O que significa? Que eu não vou falar de valores nessa proposta, eu vou falar só de habilitação técnica, só o que a empresa é capaz de fazer, o que ela tem que pode fazer, dar andamento a esse projeto, né? Essa proposta técnica, então, ela tem que ser acompanhada de outros 2 volumes separados. Normalmente, né, um volume chamado de documento de habilitação, que diz, por exemplo, que você está habilitado a fazer todos as habilitações que você tem da empresa, por exemplo, está registrada no Ministério da Defesa, você está registrado no CREA, você recolhe, quais RTs você recolhe, quais são os diplomas dos empregados que vão, da equipe técnica que vai trabalhar nesse projeto, né? Então, documentos de habilitação, você tem que comprovar que pode executar este projeto e tem pessoal habilitado para isso. E o terceiro documento que é enviado separado, então, que é colocado separado, é a proposta de preços. Aí você faz um orçamento de quanto você vai gastar nesse projeto. Bom, quando a proposta é com valor fixo, você não pode dar um preço maior que aquele valor. Quando a proposta é pelo menor preço,
você vai concorrer com outras empresas que vão dar valores diferentes dos seus para a realização daquele projeto. Ganha a empresa que der o menor preço. Então, esses dois documentos, junto com a proposta técnica, são apresentados, então, à instituição proponente, todos em envelopes lacrados, separados. Toda e qualquer licitação, então, para uma empresa é sempre um motivo de estresse, né? Porque você nunca sabe como que a tua empresa vai ser julgada, em que posição que você vai ficar, se em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar, ou se vai ser desclassificada, né? Então, tudo vai depender de como você escreve esse documento e qual é o teu orçamento para realizar esse projeto. Então, os projetos, eles normalmente, a empresa leva um mês, 40 dias, para executar um projeto de licitação, né? Então, é todo um trabalho que é muito empenho, né, dos funcionários, principalmente do setor de licitações e editais. As pessoas se envolvem muito, né? Você tem que preparar diversos documentos, tem que escrever, né, todo um projeto de 40, 50, 100 páginas em pouco tempo. Então, realmente, quando se perde uma licitação, é um estresse para a empresa. Mas aqui, então, nós vamos apresentar agora uns exemplos de proposta, né? Então, esse do lado esquerdo é um exemplo de proposta técnica e comercial de refletores LED, portanto, não faz parte da nossa área, né? Eletroinfra, serviços eletrônicos de qualidade. Então, é uma proposta aqui de uma empresa de elétrica, né? Para um edital que não é da nossa área. Do lado direito, no entanto, temos aí uma proposta de prestação de serviços de 2019, que é um projeto topográfico, né? Então, essa proposta refere-se ao levantamento topográfico de um terreno com 500 metros quadrados, localizado na Rua Guaíba, no bairro Alto Curitiba. O investimento é muito baixo aqui, é de R$ 1.200 para o levantamento topográfico. Então, essa proposta ela tem apenas uma página, né? Pagamento e prazo da proposta, prazo do projeto, né? Que é um levantamento topográfico convencional. Esse é o tipo de proposta que os engenheiros que não têm uma empresa, que trabalham autônomos, podem executar facilmente.